Começamos com uma mulher agradecendo a nossa prota feminina Hairu por dar uma entrevista. A mulher diz que ela será absolutamente necessária para a produção da reportagem, pois ela era alguém que nunca se envolveu em escândalos criminosos e que não era comum Hairu ter cometido assassinato. A mulher diz que além da entrevista, ela gostaria de ouvir mais detalhes sobre ela e sua história. Hairu encara a mulher um pouco irritada. A mulher diz para Hairu não se preocupar com o tempo de visita, pedindo para ela contar a história como quiser. A mulher pergunta a Hairu se eles realmente ficaram juntos por 10 anos, e Hairu diz que sim. A mulher pergunta a ela como era o relacionamento deles, dizendo a ela que deveria ser bom, já que eles ficaram juntos por tanto tempo. Nossa prota diz à mulher que eles discutiam muito, pois eles tinham a mesma idade, e que também se machucaram bastante. A mulher olha para nossa prota tentando entender tudo, e Hairu suspira profundamente e a diz que agora já sabe por onde começar a história. Nossa prota começa dizendo que resolveu sair de casa quando mais nova, e que foi no verão dos seus 20 anos. Hairu diz que tinha um computador muito caro em casa, que sua mãe lhe impedia de comprar, acabou sendo dado de presente a seu irmão. Sua mãe frequentemente aparecia bêbada em casa, e seu irmão mais velho, que deveria ser um exemplo, só ligava para si mesmo, que ela só conseguiu entrar na faculdade com a condição de que bancasse as contas de casa, já que ela tinha conseguido uma bolsa de estudos. Que ela alugou uma pequena casa pela primeira vez, e que pagou com o restante de dinheiro que havia em sua poupança, que agora tinha um lugar só dela, e sem brigas e interferências ou incômodos, que estava longe de pessoas que só sabiam lhe pedir dinheiro, e que cortar contato com sua família não foi difícil como ela tinha pensado, que ela sentiu medo no começo, mas depois, foi perfeito, que logo depois o sentimento de liberdade logo desvaneceu, e ela começou a viver a realidade de novo. Um rapaz a pergunta se ela tem namorado, dizendo que ela deveria ter uns 20 anos, dizendo que ele era um pouco mais velho que ela. Hairu, parada, só observa. O rapaz logo pede o número dela, e que depois de pensar um pouco, ela se perguntou por que não, e resolveu sair com o rapaz. No motel irritado, o rapaz perguntava a ela se ela tinha ido até lá só para o dizer que não conseguia fazer nada, dizendo que ela deveria ter o dito desde o começo. O rapaz pergunta a Hairu por quê, a perguntando se ela não o amava, a dizendo que ela era egoísta. Ela escuta o rapaz por um momento, e logo depois o pede desculpas. Hairu pensava que relacionamentos deveriam ser sempre assim. O ficante de Hairu pede para ir à casa dela, mas Hairu negava. Ele a pergunta se tinha feito algo de errado. Hairu diz que não, e que sua casa é pequena. O rapaz a manda parar de dar desculpas. O rapaz a diz que é a última chance dela, a perguntando se ela tem outra pessoa. Irritada, Hairu diz que não, e porque ele fica falando aquelas coisas, o rapaz a diz que já chega daquilo, mandando ela parar de enrolar e falar logo, levantando a voz e fazendo com que todos ao redor prestassem atenção neles. O rapaz a diz que daquela forma ela não o está o convencendo em nada, mandando ela o dizer o motivo. Hairu diz que é estranho o levar para lá, e que eles não estavam juntos há muito tempo. O rapaz a pergunta que diabos ela estava falando, dizendo que ela faria aquilo com ele, mas que agora ela estava dando para trás, dizendo que era uma piada tudo aquilo, dizendo que ela continuava impondo limites, que foi um azar ficar com ela, a dizendo que ela o fez pagar um motel para nada. Incrédula, Hairu fica sem acreditar. O rapaz diz a Hairu, e que é por isso que a mãe dela a odeia, dizendo que queria terminar com ela. Em pensamento, Hairu diz que pagou a metade da conta do motel, chamando o rapaz de babaca, depois de terminar seu primeiro namoro assim. Após aquele quente verão, veio o outono. Já acostumada com sua vida de rotina, Hairu dizia a si mesma que sentia inveja das pessoas ao seu redor, apesar de ocuparem o mesmo tempo e espaço, diferente dela, irradiavam energia e felicidade das outras pessoas, e que elas tinham relacionamentos diferentes do dela.
Hairu recebe uma ligação. Seu chefe a diz que um dos diaristas se despediu, a pedindo para cobrir o rapaz. Ela o diz que sim, que sua aula terminou e que estava indo para lá. De volta à realidade, ela pensa que tem que ser rápida, e se recorda que foi aí que tudo aconteceu, que viu aquele rapaz, e que ela se perguntou mentalmente se ele estava olhando para ela, admirando sua beleza silenciosamente, e que ficou completamente sem jeito ao olhar para ele. Que os dois se encararam por um tempo, e ela continuava a se perguntar o porquê dele estar daquele jeito, parando aos poucos. Ela tentava o entender, e que pensou que não o veria de novo, mas que eles estavam na mesma aula, que observou que ele estava em alguns lugares que ela também, e que ele sempre continuava a encarando, sem nem disfarçar, que não importava o quanto ela tentava dizer que aquilo era sua imaginação, ele continuava a encarando o tempo todo. Que se sentiu como um rato sendo caçado por um gato, e que resolveu o perguntar. Ela então o pergunta para que ele a olha o tempo todo se sentindo irritada, ele para e escuta calmamente, mas quando o rapaz tenta responder, é interrompido por uma amiga, que chega perguntando o que ele estava fazendo ali, dizendo que estava procurando por ele. O rapaz manda a garota sair fora, mandando-a soltar seu braço, e deixando Hairu para trás em sua resposta. E por essa situação, Hairu não prestou mais atenção no rapaz. No barzinho, uma das amigas de Hairu diz como é difícil sair com ela, o semestre já estava acabando e que elas quase não via Hairu. Sua outra amiga diz que sim, e que ela é a melhor da turma e que tem vários empregos. A menina diz para Hairu pegar leve, pois quando a via, se sentia uma preguiçosa. Hairu sorri e pensa que mesmo sendo da mesma classe, elas não eram tão próximas, então por que elas continuavam a chamando para beber? Elas falavam o que iriam fazer nas férias, sobre trabalhos e entre outras coisas, diziam sobre querer viajar pela Europa, mas que lá as ruas eram muito sujas. Hairu pensando que dividindo a conta em 3, que não ficaria muito caro, e tentava se lembrar quanto foi a conta de gás no mês passado, e deveria gastar menos nesse mês. Hairu se repreende, dizendo a si mesma que pensar em dinheiro no meio de um jantar era patético, mas sua amiga lhe traz de volta, perguntando se o rapaz não era o Kang. Uma das amigas de Hairu acha legal ele ter saído para beber também, e Hairu se diz em pensamento que descobriu o nome do gato, perguntando para sua amiga se ele era popular. Uma de sua amiga a diz que pensou que ela não gostava de caras populares, e Hairu diz que não gosta mesmo, e que só estava perguntando. A menina diz a Hairu que o apelido dele no departamento de administração é Beleza dos Três, e Hairu a pergunta o porquê. A menina então diz a Hairu que ele recebe um número de telefone a cada 3 passos, dizendo que até uma agência de modelos o procurou, mas ele recusou. A menina diz que um rosto daquele deveria ser compartilhado. Hairu em pensamento se diz que ele é alguém inalcançável, e que era uma pena. Uma de suas amigas resolve fazer uma aposta repentinamente, dizendo que quem conseguir o número dele não pagará a conta. A menina corre até a mesa de Kang, e Hairu diz que está fora. A primeira amiga não consegue, e volta reclamando, e a segunda vai até o rapaz também, voltando e colocando o telefone na mesa. A menina diz que não deu certo, e que ele era teimoso, dizendo que era a vez de Hairu. Hairu diz que é melhor elas só dividirem a conta. Sua colega diz para não ser teimosa, e tira o óculos de Hairu, passando batom nela, e a chamando de linda. Mandando Hairu ir lá e pegar o número dele, desejando boa sorte para Hairu. Sem ter o que fazer, Hairu fica completamente sem jeito, porém acha suas amigas engraçadas. Na mesa, Hairu dá oi a Kang, o perguntando se ele poderia passar seu número a ela por favor. O amigo de Kang pergunta por que não vieram as 3 amigas de uma só vez, dando risadas, e perguntando onde estava o celular de Hairu. Nervosa, Hairu diz que esqueceu na mesa dela, e Kang a diz para deixar para lá, pedindo para ela digitar seu número em seu telefone que ele a ligaria. Sem acreditar, Hairu observa por um momento, o diz que tudo bem,
passando seu número para ele, e entregando o celular para Kang, que a liga imediatamente dizendo que está feito. Corada Hairu agradece. Na mesa, suas amigas comemoravam, e Hairu observava Kang de longe. Com a visão borrada, Hairu vai até o banheiro. Ela percebe que bebeu muito, e já que ganhou a aposta, mas Kang a tira de seus pensamentos entrando no banheiro, a pedindo desculpas. Ele a diz que não sabia que ela estava ali. Ela então o diz que sem problema, pois ela já estava saindo. Hairu se lembra que o banheiro é unissex. Secando as mãos, ela percebe que Kang está a encarando de novo. Hairu pede desculpa a Kang pelo incômodo de mais cedo, o dizendo que aquilo foi uma aposta para não pagar a conta. Kang a diz que não foi nada. Observando atentamente, Hairu se pergunta se aquilo é realmente só sua imaginação novamente, e o pergunta o porquê ele a encara tanto. Sem jeito, Kang a pergunta se a fez se sentir mal, e a pede desculpa, e perguntando a ela se ela já estudou na escola Han. Kang pergunta se ela se chama Hairu. Os dois conversam e marcam um encontro. No encontro, Kang a oferece uma bebida, e a diz que entendeu o fato dela não se recordar dele, dizendo que estudou pouco tempo naquela escola. Hairu, ouvindo, se perguntava o que tinha acontecido, pois naquela época ela era bem mais alta que Kang. Ela então o pergunta se foi por isso que ele a encarava tanto. Ele a diz que esse foi um dos motivos. Kang a diz que na verdade ele gostava dela naquela época, fazendo Hairu cuspir a bebida imediatamente. Ele a oferece um lenço dando risadas, e Hairu pergunta por que ele gostava dela. Ele a diz que não sabe, que simplesmente gostava. Limpando o rosto, Hairu pensa em como ele consegue dizer coisas assim do nada, dizendo a ele que estava frio, e tentando parecer tranquila. Kang diz que as roupas de Hairu parecem finas. Ela o diz que está tudo bem. Ele a pergunta se ela quer a jaqueta dele, e ela o diz que não precisa, que ela está bem mesmo. Teimoso, Kang a diz que ainda assim, colocando seu cachecol no pescoço de Hairu, sorrindo ele a diz para aceitar aquilo pelo menos. Hairu fica sem jeito ao perceber o quanto estar perto de Kang naquele momento. Hairu se lembra que foi assim, que ela precisava de favores, então se deixava levar facilmente, e que naquele momento cedeu sem pensar muito, e que talvez fosse o frio, ou até mesmo a bebida, porque Kang era quente, e porque ela gostaria de se deixar levar pelo menos uma única vez. Assim Kang e Hairu trocaram beijos fervorosos, e que Kang a disse que sua casa era perto dali, que foi inevitável, e não importava as desculpas que ela daria. Depois de dormir com Kang, Hairu se levanta silenciosamente e se veste. Kang dormia tranquilamente na cama. Hairu observa por um momento e devolve seu cachecol, indo embora sem se despedir de Kang. Em casa, Hairu pega o telefone e lembra que precisa de uma pílula do dia seguinte, que era domingo, e se perguntava se ainda tinha algum lugar aberto. O telefone de Hairu toca de repente. Ela percebe que o número é desconhecido, mas mesmo assim atende. Era Kang na chamada. Ele pergunta por que ela saiu primeiro sem o acordar. Ela diz que queria que ele dormisse mais. Ele a diz que sobre ontem, e a pede desculpas. Sem jeito, Hairu diz que não precisa, e diz a si mesma que não daria certo com ninguém, e tudo era como esperado. Hairu se perguntava como alguém como ele ficaria com alguém como ela. Ela o diz que o entende, que foi um erro, e que eles estavam bêbados. Kang a diz que não é sobre isso que ele está falando, a dizendo que ele só não estava preparado, e que, para ser honesto, não tinha muita experiência, a pedindo desculpas por ter a levado para sua casa no primeiro encontro, que tinha sido uma decisão bêbada, que não quis ser insistente, e nem força lá a nada. Kang a diz que ficou preocupado que ela tenha aceitado por insistência dele. O ouvindo, Hairu pensa que aquilo é inesperado. Hairu diz que não se arrepende, mas que ela precisava de uma pílula do dia seguinte, dizendo a Kang que o lugar fechava daqui a 1 hora, que era um pouco longe, e que ela precisava ir rápido. Kang diz que vai com ela, e pergunta onde ela mora, dizendo que se ela não quisesse não precisava falar. Kang diz a Hairu para dizer um ponto perto da casa dela, e que ele a esperaria lá.
No hospital, a enfermeira pede para Hairu ir à sala de exames, e Hairu e Kang ficam sem jeitos e envergonhados, completamente paralisados no banco. A enfermeira a chama novamente dizendo que o remédio está pronto, perguntando se ela ouviu sobre os efeitos colaterais na sala de exames. A enfermeira diz que ela pode descer e pegar o remédio na farmácia dizendo o valor a ser pago, mas Kang logo diz que pagará se aproximando da enfermeira, corado morto de vergonha dizendo a Hairu que da próxima vez, ele será mais cuidadoso. Hairu sorri por um momento achando aquilo engraçado, mas logo sai de seu pensamento quando se dá conta que Kang disse da próxima vez. O relacionamento de Hairu e Kang começou sem nenhuma oficialização, mas eles passaram por tudo juntos: alistamento, graduação, procuraram empregos, eles se tornaram uma parte significante na vida um do outro. Eles eram diferentes, mas ainda assim tão parecidos, e por isso ficaram bem juntos por tanto tempo. O tempo foi passando rápido, e de repente, eles chegaram aos 30 de idade. Hairu chama Kang, que a responde o quê? Ela o pergunta quando ele colocou a xícara ali. Kang a diz que não se lembra dizendo a ela que já leva para a pia, olhando rapidamente para Hairu, e diz que já falou várias vezes, para ele não deixar as coisas em qualquer lugar. Depois ela que tinha que arrumar tudo por causa dele. Kang a observando a puxa para si a dizendo que já sabe, e que não vai fazer de novo, e que prometia a beijando carinhosamente, soltando Hairu e, sorrindo ele a diz que vai limpar tudinho. Kang deixa Hairu toda desconcertada no sofá e sai às pressas. Hairu diz a si mesma que ele sempre se safa assim. Kang volta da rua com o frango frito, e pergunta a Hairu quando ela vai mandar consertar a campainha, perguntando se alguém entrar quando ele não estiver em casa. Hairu diz que depois, que ela não gostava de estranhos entrando na casa deles. Hairu pergunta se Kang quer assistir Noites dos Mortos. Ele a pergunta se ela quer ver aquilo enquanto eles comem, mandando ela falar sério dizendo que eles podiam assistir algo mais leve, tipo um seio rico e a mocinha pobre. Ela o diz que não gosta daquilo, e Kang sente seu apetite indo embora com Noite dos Mortos. Ele a pede para ver outra coisa, pois estava se sentindo enjoado. Hairu diz que enjoada fica ela com as xícaras dele para todo lado. Ele a diz que ela colocou o filme de propósito por causa da xícara. Ela o diz que claro que não. Ele a diz que já iria juntar pois é a sua vez de lavar a louça. Hairu o diz para ele não agir como se lavar a louça fosse grande coisa, o perguntando quantas vezes ela teve que arrumar a bagunça dele. Ele a diz que lavou a louça mesmo tendo almoçado sozinho, e que nem falou nada. Hairu diz que se for para ele continuar agindo assim para ele voltar para a casa dele, deixando Kang, sem acreditar nas palavras dela. Ele a dá um murro na testa dizendo que foi ela quem o chamou para morar com ela. Hairu dá um murro na testa de Kang dizendo que naquela época ela não sabia que ele era tão bagunceiro, e assim os dois terminam a noite e vão dormir. Kang acorda sentindo frio dizendo que aquilo era ridículo, ainda não passava da meia-noite, e foi assim que eles comemoraram seu 10º aniversário de compromisso, sem imaginar que o futuro podia ser muito pior. No dia seguinte Kang pede desculpas a Hairu, ela o diz que ele a deve desculpas mesmo já que ele estava errado. Ele a diz para pedir desculpas também, que isso seria o melhor a se fazer. Ela o diz que não está arrependida perguntando se ele quer que ela minta. Kang pensa como uma pessoa pode ser tão cabeça dura. Hairu diz que quer se reconciliar antes de ir para o trabalho deixando Kang perdido por um momento. Ele a diz que eles não sabem quanto tempo vão levar, e que poderiam se atrasar para o trabalho. Hairu observa, e o diz que não se importa. Ela pergunta para ele se ele não consegue fazer com que ela chegue lá rápido, provocando Kang descaradamente. Ele a joga na cama dizendo que ela conseguiu o provocar dizendo que ela veria se ele consegue ou não mandando ela se preparar para gritar, fazendo Hairu dar risadas. Depois de um tempo, os dois ficam na cama, e Hairu diz para ele não ficar se achando só porque era bom. Ele a diz que vai deixar passar porque podem se atrasar para o trabalho. Ele a diz que não quer ir trabalhar, ela o diz que também não quer.
Ele diz que o pobre não tem um dia de paz. Hairu pula da cama o chamando para irem rápido. Ele a diz que dirige hoje. Hairu diz a Kang que queria entregar para ele ontem, mas que havia esquecido. Ele a pergunta o que é, ela diz que é uma gravata, e lhe dá parabéns por seu emprego novo, dizendo que não é caro, e que não é nada demais. Ele a observa e a agradece. Hairu o beija carinhosamente, e o diz que o ama. Em seu novo emprego, Kang é apresentado aos seus colegas de trabalho, e logo dizem que ele foi contratado por causa de sua aparência. Sua colega o observa sem dizer nada. No intervalo, Kang e seus colegas conversavam, e um de seus colegas o dizia que o time deles era pequeno em comparação a outros escritórios grandes, mas que eles tinham um bom número de clientes, e assim o assunto se estende com eles falando sobre trabalho e empresas conhecidas no mercado de trabalho. Um colega pergunta a Kang se ele quer ir até a academia com ele mais tarde, e Kang o diz que está dando um tempo de academia por hora. O outro chama sua amiga Suré para tomar um café. Ela o diz que agora está ocupado, dizendo que já estava indo. Ele a diz que tudo bem e se despede dela. O colega de Kang diz que nunca viu ela sorrir no trabalho, dizendo que ela era a única funcionária mulher dali, mas que ela era muito fechada e que chegava a ser estranho o modo dela. Um funcionário diz que o gerente está sendo antiquado, que ela poderia ouvir, e o perguntando o que ele faria. O outro rapaz diz que é mesmo, e já chamaram a atenção dele por causa de fofocas. O gerente diz que não é fofoca, que só está dizendo a verdade. Kang não diz nada, só escuta seus amigos de trabalho, e pensando que entrou em uma empresa de fofoqueiros. Depois de um tempo trabalhando, seu amigo pergunta a Kang se foi difícil seu primeiro dia. Ele o diz que não. Seu amigo diz que está indo embora, dizendo que nada de fumar, e mandando Kang ir para casa, mas Kang resolve fumar antes de sair do trabalho, mas leva uma bofetada nas costas. De repente, a senhora grita com ele a pergunta por que ela fez aquilo. Ela o diz que ali é proibido fumar, o perguntando se ele era um dos moleques que trabalhava no prédio, dizendo que eles fumavam, e a sujeira era ela quem limpava. Kang tenta perguntar quem ela é por um momento. Mais rápida, a senhora o diz que é a dona do prédio ao lado, dizendo que tem uma área para fumantes ali atrás, dizendo que se ele fumar ali de novo, que ele irá se ver com ela. Kang a pede desculpas, e a diz que já entendeu. Ele vai até a área de fumantes, se dizendo que todos hoje fumaram ali, e que achou que não teria problemas. Fumando, Kang nota a presença de Suré, e a observa discretamente. Eles ficam lado a lado completamente calados, e Kang percebe que Suré está ali para fumar. Suré tenta acender seu cigarro, mas seu isqueiro não funciona. Kang, vendo as tentativas sem sucesso da moça, oferece seu isqueiro, a dizendo que ela poderia usar o dele. Kang observa Suré por um momento, e logo a pergunta se ela se sente bem, a perguntando se poderia ajudar. Suré o observa de volta, enquanto ele lhe oferece seu isqueiro. Sem jeito, ela o diz que levou um susto. Ele não a entende, e fica confuso por um momento. Suré diz a Kang que não percebeu sua presença, e ele a diz que a entendeu. Ela o agradece pelo isqueiro, e ele a diz que não foi nada. Kang pensa que em certas situações, algumas como aquelas acabam sendo mal entendidas, e que pessoas às vezes acabavam interpretando errado uma gentileza. Kang diz a si mesmo que ele não precisava ter perguntado se ela estava bem, pois quando ele era adolescente costumava gostar daquilo até que ele a conheceu. Kang pensa que é melhor ele não dar brechas para situações desconfortáveis, resolvendo ir para casa. Suré percebe, e o diz que ele esqueceu o isqueiro. Ele a diz a ela que não precisa o devolver, dando as costas para Suré, e a deixando para trás parada segurando o isqueiro sem entender nada da atitude de Kang.